Olá! CPI do Carnaval faz reunião para definir calendário de atividades. Comissão de vereadores foi até Vila Nova ouvir as demandas da comunidade. Plano Municipal de Educação foi discutido hoje na casa. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. Na semana passada, alunos do terceiro semestre do curso de Gestão Pública da Universidade Federal de Pelotas estiveram na Câmara para conversarem com os parlamentares. Os acadêmicos foram recebidos no plenarinho da casa pelo chefe do Legislativo, Adhemar Ornel, e pelos vereadores Ricardo Santos, Rafael Amaral e Silvio Souza. De acordo com o professor da disciplina de seminário, momentos como esse ampliam o conhecimento. A gente achou interessante fazer essa interface, né, entre a instituição e a Câmara de Vereadores, para a gente aprimorar aquilo que a gente já vê em aula, e foi muito satisfatório, muito proveitoso poder ouvir os vereadores, o presidente da casa, sobre toda a gestão pública do município. Na oportunidade, os universitários questionaram os parlamentares sobre a atual situação de Pelotas e quais os pontos mais polêmicos que a casa está tratando. Aqui a gente procurou destacar quais eram as maiores demandas da comunidade pelotense, o que a Câmara estava fazendo, a interface dos poderes do Legislativo com o Executivo, e ficou tudo bem esclarecido. O presidente da Câmara salientou a importância dessa conversa, por conta da troca de experiências com futuros profissionais que vão atuar na área pública. A gestão pública é um curso que pode contribuir muito no desenvolvimento da cidade, porque forma os profissionais para abastecer com qualidade os recursos humanos da máquina pública. Então é importante que a gente faça uma interação com esses futuros profissionais, para a partir daí eles começarem a conhecer os problemas da máquina pública enquanto profissionais, para poder buscar soluções e informação nesse sentido. Eu acho que é importante tanto para eles como para nós. Representantes de uma rede de supermercado visitaram a Casa Legislativa e convidaram os parlamentares para um evento comemorativo em Rio Grande. O supermercado Guanabara completa em 2015 50 anos de existência e um dos representantes que esteve na Câmara explicou o motivo da visita. Fazendo um convite, né, a toda a casa, na figura do presidente, do senhor Adhemar, é uma feira de sabores de inverno que a gente está fazendo em Rio Grande, em comemoração aos 50 anos dos supermercados Guanabara, que vai acontecer do dia 25 de junho ao dia 12 de julho, na nossa loja no Praça Rio Grande Shopping, né? E a nossa ideia é trazer essa onda positiva de bons negócios, né? Fazemos parte desse grupo de fazer bons negócios para a região sul do estado. Para o diretor comercial da empresa, a presença do Legislativo pelotense vai ser muito importante, pois vai contribuir em uma aproximação maior ainda na relação comercial entre Rio Grande e Pelotas. O festival ele visa trazer para perto das pessoas, do público, dos nossos clientes, o mundo do vinho. Então a gente vai proporcionar degustação, vai proporcionar receitas, harmonização dos vinhos, queijos, comidas, né? Tudo gratuitamente. E a gente está aqui hoje para convidar o vereador Adhemar para participar com a gente, ir lá recepcionar o povo e unir mais ainda Pelotas e Rio Grande nessa onda positiva, como meu colega falou, da gente não acreditar em crise, sim acreditar que os empresários, o povo vai construir uma região sul melhor para nós aqui junto com os Pelotas e Rio Grande. Membros da CPI do Carnaval estiveram reunidos para definir um calendário de atividades e de organização do trabalho da comissão. O principal ponto debatido são os requerimentos que vão ser produzidos a partir de análises de documentos que vão ser feitas até a próxima semana, para então dar início aos trabalhos oficiais da CPI. Na quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã, vai ser realizada uma apresentação da comissão para ser aprovada em plenário. E temos aí já denúncias graves, né,
na compra com dispensa de licitação, compra de equipamentos, de material, né, material que é utilizado e no ano seguinte ele desaparece. E quarta-feira vamos apresentar os requerimentos já, né, para a equipe técnica, pedir à casa que autorize essa equipe técnica para nos acompanhar. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, vereador Marcos Ferreira, aponta nomes que devem prestar esclarecimentos sobre os gastos com o Carnaval. Nós teremos um calendário de convocação de vários secretários, o responsável pelo Carnaval, a responsável pelas compras da Prefeitura, que cometeu uma irregularidade no nosso entender, de direcionar as compras todas à empresa do seu esposo. Então isso é grave e nós queremos ouvi-la para saber de que forma ela cometeu, de que forma ela optou por essa dispensa e essa compra direcionada. Representantes dos distritos de Pelotas, do Poder Legislativo e do Poder Executivo compareceram na reunião na colônia Vila Nova e ouviram diversas reclamações. Aqui na colônia Vila Nova, os moradores fizeram diversos questionamentos para o poder público. Moradores de vários distritos da zona rural de Pelotas enfrentam muitas dificuldades em virtude do descaso e abandono do executivo. Esta professora, de uma escola da região, destacou os problemas relacionados às questões da educação. Dificuldade, assim, por exemplo, a aula de orientação educacional, aquela para alunos com deficiência, nós temos dificuldade nesse sentido. Agora nós vamos ter que ter educação infantil para 4 anos, nós não temos sala. Nós temos uma sala para o pré, que sou eu a professora deste pré, à tarde. Deveria ter um banheiro dentro dessa sala, porque eles são pequenos. E o banheiro é fora da escola, é fora da sala de aula, é um banheirinho longe. Eu tenho que ficar cuidando da minha... Porque eles têm medo, né? Os grandes estão sempre dando na cabeça, aquela coisa toda. Então, falta isso. Relata ainda que o transporte público é precário, em virtude das más condições das estradas rurais, e pede que se tomem as devidas providências. As estradas estão em péssimo estado. O secretário veio aqui e disse que vai se preocupar bastante com a estrada principal, porque a estrada principal. Só que o nosso transporte escolar, ele anda nas transversais, aí, ele anda em final de mundo mesmo, como diz assim, perto dos 3 cerros, anda cerros, anda por tudo quanto é lugar dificílimo. Não tem muitas vezes como andar por causa também das pontes que enchem d'água, tá? Muitas vezes as pontes caem também, então a gente fica sem dar aula. Já na área da saúde, essa jovem salienta que o irmão dela, há cerca de 1 ano, ficou tetraplégico em razão de um acidente. Em consequência disso, o rapaz precisa do transporte da Secretaria de Saúde, porém, o executivo não tem feito o trabalho. O que eu fico chateada é que eu não tenho resposta da secretaria. Meu irmão está tetraplégico, eu preciso de um transporte dele para 4 dias de semana para fazer uma fisioterapia. O que a prefeitura me diz? Eu vou fazer, isso já faz mais de 1 ano. Eu vou resolver, te dou resposta até sexta, te dou resposta até segunda e nunca é feito nada. 2 dias por semana ele busca. Quem conseguiu isso até foi o vereador Ardinho. Ele me ajudou no início do processo. O caso do Anderson está aí. Hoje é ele que se acidentou, amanhã pode ser qualquer um. Por que a gente não tem uma resposta e o direito da prefeitura buscar em casa? Eu pago imposto, morando na colônia eu pago imposto todinho certo. Por que não cumprir a lei? Por quê? E eu digo assim, ó, é indignação total, porque estrada não tem, a patrola passou hoje porque vieram para cá, disseram que não é por causa disso, mas é, e aonde está a minha resposta? Os parlamentares que foram até a Vila Nova fizeram as respectivas avaliações da reunião e reforçaram a importância do Legislativo em acompanhar as demandas da população. A Câmara de Vereadores e a administração pública precisa saber ouvir o homem da zona rural. E só ele sabe como é difícil morar na zona rural. Os problemas são aumentados geralmente pela distância que tem, pela dificuldade de poder se atender. Então essa reunião ela vem a somar, a pessoa que quiser vereador tem que saber ouvir, e saber ouvir na hora difícil, não é vir só receber elogio, e eles precisam saber com mais tranquilidade qual a função do vereador, né? O que representa a figura de ser vereador. Não é resolver os problemas, é encaminhar, lutar junto à Câmara que sejam feitos projetos que
viabilize a permanência do homem rural na zona rural. O que nós queremos agora é que essas demandas sejam efetivadas na prática. Não tem mais nós estarmos cobrando estrada, nós está cobrando a questão da saúde. Hoje aqui nos postos da zona rural, 6 fichas, isso é inadmissível. Isso a vice-prefeita veio, sabe, nós encaminhamos, fizemos uma fala bastante contundente, queremos uma solução o mais rápido possível, porque a cidade não vive sem o campo. Não pode também só fazer o patrulhamento quando passa a procissão, quando vem uma autoridade, quando vem o prefeito, a vice ou vem um vereador. Não pode, tem que fazer periodicamente. Nós queremos cobrar o executivo ações, políticas públicas permanentes. O orçamento do município aumentou para a zona rural. Hoje tem quase 13 milhões o orçamento da Secretaria do Desenvolvimento Rural. Então não há falta de recursos. Há uma falta de gestão, a gente compreende isso. O governo tem que fazer a gestão mais eficiente, compor os distritos, mutirões que a gente não se vê mais, contratação de servidores. Não adianta nós ter a máquina, fala muito em comprar patrola. Ter patróleo e não ter operador não resolve. Uma grande oportunidade para debater com a comunidade os problemas locais. A gente vê que a zona rural tem mais problemas ainda que a zona urbana. Então os problemas aqui se multiplicam. Se lá nós temos problemas nas unidades básicas que têm grande deficiência já de estrutura, aqui eles nem têm a UBS. Aqui a UBS está dentro de um restaurante. Se lá nós temos problemas com o transporte coletivo, e temos em todas as áreas, aqui o ônibus só leva, não traz o morador. Então assim, a gente pode perceber que há um descaso até do poder público com a zona rural, que agora nós estamos tentando, a partir desse encontro, minimizar, fazer com que a comunidade tenha uma presença maior aqui com relação às demandas da zona rural. Nós nos comprometemos inclusive com os moradores de, até via internet, fazer uma aproximação maior da escola da zona rural conosco, para a gente poder investigar e fiscalizar melhor aquilo que está sendo feito aqui. Devido às condições precárias das estradas, da segurança, da saúde, entre outros, a prefeita em exercício Paula Mascarenhas disse que o governo municipal vai em busca de melhorias para solucionar os problemas da região. Disse para o pessoal aqui que a gente não tem a pretensão de resolver todos os problemas, eles estão aí há muito tempo, mas queremos, por isso mesmo, priorizar algumas questões. E para priorizar as questões certas, a gente precisa ouvir a comunidade, que é quem mais conhece a região. Então estamos trabalhando, a ideia é continuar com esse diálogo e buscar soluções, tanto para melhorar a nossa manutenção das estradas. Confira no próximo bloco a audiência que lembrou a passagem do aniversário da Escola Municipal Piratinino de Almeida. Nós já voltamos, fique conosco. Existem crianças que a ACD ainda não consegue atender. Para ajudar, ligue 3382-2200. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar sobre serviços itinerantes e mutirões. E com ele é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. O registro de nascimento é grátis e é um direito que dá direitos. Governo Federal, Brasil, um país de todos. Chocolate quente, picolé no verão. Estar contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ver um namorado, assistir um show, comida
Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Ontem à tarde, nas dependências da Escola Municipal Piratinino de Almeida, aconteceu uma audiência pública para homenagear a passagem do aniversário da instituição de ensino. A proposta foi dos vereadores Antônio Pérez e Luiz Henrique Viana. O educandário completou 89 anos de atividades nas áreas de educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. De acordo com Toninho Pérez, é dever do Legislativo reconhecer todo o trabalho prestado ao longo de quase 9 décadas. A instituição de ensino, que tem uma história dentro do educandário da nossa cidade de Pelotas, fazendo conjunto com as crianças, atividades culturais, esportivas. Isso enriquece o aprendizado e a cultura da nossa cidade. Para o vereador Viana, esse tipo de audiência serve como meio de mobilizar os poderes públicos, a fim de terem um olhar especial para a educação. Quando eu chegava aqui na escola, no muro tem um cartão de visitas. A educação é o primeiro passo para um futuro melhor. E não, é uma verdade, assim, uma máxima que nós temos que acreditar mais e fazer mais para que a educação, e porque a educação efetivamente é o primeiro passo para um futuro melhor. Nós vemos a dedicação dos professores, a escola muito bem cuidada, a escola com condições, mas que é lógico que precisa mais condições. É preciso que nós abramos as portas dos poderes, do Poder Legislativo, buscando junto ao Poder Executivo também, para que cada vez mais essa escola, que abrange um bairro muito grande, com mais de um bairro até, com 840 crianças na escola, que se busque melhores condições ainda para que essas crianças efetivamente tenham um futuro melhor. A diretora da escola agradeceu o reconhecimento da Casa Legislativa. Para nós nos pegou assim com uma grande alegria ser recebidos, ser homenageados pela Câmara de Vereadores. Lamentamos não poder ter ido lá, nós gostaríamos de ter levado todos os nossos alunos lá, mas em função de transporte fica complicado, então a gente acabou tendo uma representação pequena dos nossos alunos para que fizessem parte desse momento tão especial para nós. A direção aproveitou para destacar as principais carências do educandário e entregou uma lista de demandas feitas pelos alunos. Na verdade, a escola cresceu bastante em sua estrutura de sala de aula, mas espaços como banheiros, biblioteca, refeitório, sala de informática, não acompanharam o crescimento da escola. Então nós temos uma sala de informática onde as turmas da escola têm 20 alunos e a sala de informática comporta 10. Nós temos uma sala de recurso que foi improvisada num pedacinho da sala de multimeios. Os alunos, sabendo, já aproveitaram e fizeram os pedidos, porque a gente tem um problema histórico no esgoto, que na verdade a escola não tem, ainda tem fossa, que também não acompanha. Então, quando aquece, tem um mau cheiro, a cozinha é pequena, então eles já aproveitaram, já fizeram os pedidos aí, para ver se a gente é atendido em alguns. Confira agora os principais temas abordados pelos parlamentares na sessão plenária desta quinta-feira. O vereador subiu à tribuna para falar da regularização fundiária, tema que considera a bandeira do mandato dele. Sobre isso, falou sobre os loteamentos, principalmente os do Fragata. Defendeu também que os semáforos retirados do centro sejam enviados para os bairros. O vereador Valdomiro falou sobre a eleição para a Associação do Bairro Navegantes 2, elogiou a participação da comunidade e defendeu que é importante lideranças que reivindiquem melhorias. Falou também sobre as pavimentações. Para ele, as ruas que passam o transporte público devem ser priorizadas.
O vereador Anderson Garcia argumentou que os problemas não podem ser resolvidos em 4 anos. Disse que as dificuldades persistem há anos por várias gestões. Usou a tribuna também para criticar as medidas adotadas pelo governo federal. Para ele, isso é resultado de negociações entre os partidos, um desserviço ao povo brasileiro. Por fim, desaprovou o projeto de passe livre para os apenados. O parlamentar Antônio Pérez falou sobre a revisão do plano diretor e dos bens inventariados. Para ele, a preservação do patrimônio histórico e cultural precisa ser feita de forma consciente. Defendeu que haja bom senso para adequações com os materiais mais modernos. Por fim, defendeu que o debate seja aberto para a sociedade. O vereador Ivan Duarte criticou a reunião do senador Lazier Martins com empresários e a prefeitura no prédio inacabado do Parque Tecnológico. Chamou a atenção para a situação inusitada e pediu esclarecimentos do que foi tratado. Já Rafael Amaral falou do retrocesso na saúde do município, ocasionado pelo pouco repasse do Estado. Disse que o governo Sartori não reconhece a dívida e limita os incentivos aos hospitais. Lembrou da manifestação por mais saúde em frente ao Palácio do Piratini e falou do descaso do Estado com a região. Por fim, também criticou as leis que beneficiam os apenados. Hoje pela manhã aconteceu uma audiência pública que discutiu o Plano Municipal de Educação. A proposta foi do presidente da Casa, Ademar Ornel, presidente da Comissão de Educação, vereador Ricardo Santos, e vereador Rafael Amaral. A audiência reuniu várias representações, como o Conselho Nacional de Educação, Secretaria de Educação, Promotoria Pública, professores, vereadores e a comunidade. Alguns pontos foram debatidos em relação às garantias na educação, bem como a falta de investimento e o piso salarial dos professores. E o principal objeto da audiência, que foi o Plano Municipal de Educação, que será votado aqui na Casa. O Plano Municipal de Educação tem que ser um plano bem discutido. E a Câmara, antes de votar, tem que enriquecer as suas posições, enriquecer os seus votos. E esse foi o objetivo, nós podemos ter uma discussão ampla. Que não se pode trazer dados falseados, como foi apresentado. Dizer que em Pelotas há deficiência de vagas de educação infantil em torno de 2 mil vagas é não conhecer a realidade. Se quer chamar isso, chama-se de demanda não atendida pelas escolas em lista de espera. Porque, na verdade, não está sendo computado aí várias localidades não tem escola infantil e, portanto, a demanda é total. Então, hoje, nossos dados são bem diferentes. Nós entendemos que a demanda da educação infantil hoje em Pelotas é em torno de 6 mil vagas, e não 700 mil e poucas vagas, como foi apresentado aqui pelo Poder Executivo. Então, é erro. E esses erros têm que ser corrigidos. E essa é a nossa proposta, que a gente possa ter, trabalhar com metas, mas partindo de um diagnóstico correto, verdadeiro e não mentiroso. Vamos rever a partir de agora as principais notícias apresentadas nas edições do Jornal da Câmara desta semana. Você assistiu a participação dos vereadores no estande da Câmara no último final de semana da FENADOCE. O acompanhamento de alguns parlamentares na vistoria do Corpo de Bombeiros no estádio Bento Freitas. A reunião com o secretário de Administração e Finanças, José Francisco Cruz. Mostramos também a discussão que aconteceu no Legislativo sobre a violência contra o idoso. A audiência pública proposta pelo vereador Rafael Amaral, que tratou sobre as novas tecnologias para a educação. E ainda, o encontro que lembrou a passagem do Dia Mundial de Proteção ao Meio Ambiente. Amanhã, a partir das 8 horas da noite, a Câmara Municipal, através da solicitação do vereador Beto Z3, realiza audiência pública descentralizada na comunidade evangélica Santa Silvana, localizada no 6º Distrito de Pelotas. Foi nos solicitado através de um grupo de moradores para que façamos uma audiência pública sobre a questão da saúde no 6º Distrito e também de forma comemorativa a homenagear o Conselho Distrital de Saúde, Conselho Gestor da Unidade de Saúde da Santa Silvana, que há muitos anos essa unidade de saúde vem sendo modelo e se iniciou lá atrás. Lá nós temos bons profissionais e destacar
o trabalho que tem feito o Dr. Orton naquela unidade de saúde, enfim. Então, uma série de questões, mas também é um momento comemorativo para celebrar a união daquela comunidade do 6º Distrito, que nós temos a honra de representá-los aqui no Parlamento. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência e até o próximo encontro. Tchau, tchau!